Olá pessoal, então nós vamos iniciar agora a nossa série de vídeos falando sobre Django, né? Vamos conversar sobre a instalação do ambiente, criar o ambiente, preparar o ambiente para desenvolvimento e vamos evoluindo ao longo dos próximos dias, dos próximos vídeos, vamos evoluindo falando sobre como programar a sua primeira aplicação em Django. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre preparar o ambiente, então desde o conceito ali de baixar as ferramentas até deixar o seu ambiente totalmente preparado. Tá ok? Vamos lá então? Bom, então a gente está aqui com a nossa ferramenta, né, com o nosso Windows, que ele está zerado, está recém-instalado. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que no caso do Windows ele não vem com o Python instalado, que é a linguagem sobre o qual o framework Django ele executa, tá? A gente vai preparar isso. Existem diversas formas de você preparar esse ambiente. A gente tem como fazer isso por meio do Windows Store, baixando ali o Python. Mas eu vou utilizar uma ferramenta chamada Anaconda, tá? Que ela permite criar múltiplos ambientes para desenvolvimento Python. Naturalmente, o objetivo de criar múltiplos ambientes é quando você precisa lidar com diferentes cenários. Por exemplo, para Django, que é um framework que se baseia na linguagem Python, você cria lá um ambiente e instala apenas as bibliotecas que você precisa para esse ambiente. Eu preciso fazer algo relacionado a machine learning, inteligência artificial. Então você, a partir daí, consegue também baixar a sua ferramenta de forma a preparar o seu ambiente especificamente para aquele cenário que você precisa. Por isso, eu gosto de usar o Anaconda, ele já tem diversas ferramentas embutidas, mas o mais interessante ali é que ele permite você criar ambientes virtuais específicos para o que você está trabalhando e para o que você está fazendo, tá? Para isso, a gente está aqui, vamos baixar nossas ferramentas, então vou vir aqui no navegador, no Edge. Você pode pesquisar primeiro por VS Code ou por Anaconda. Quando você baixa o VS Code, quando você acessa aqui o navegador e pesquisa por VS Code, ele vai te dar as opções de baixar. Tem aqui Visual Studio Code, ou tem já o botão de baixar também, que é studio.com/download. Clique em baixar. Ele vai fazer o download para você, vai te dar aqui as possibilidades de sistemas operacionais, então Windows, Linux, Mac. Nós vamos baixar neste caso para Windows. Ele vai iniciar o download automático para você. Eu vou parar aqui porque eu já fiz o download da ferramenta. Vou fechar e também já vou aproveitar e baixar o Anaconda. Então vou pesquisar aqui sobre Anaconda. Ele vai também me levar para o site de fazer download do Anaconda. Da mesma forma eu venho, ele mostra aqui que é um download gratuito, que você não paga. Clique em download, ele vai fazer o download para você, tá bem? Feito isso, a gente pode fechar o nosso navegador e eu vou localizar aqui na minha pasta Downloads os dois arquivos que baixou. Então ele baixou um VS Code e um Anaconda. O primeiro que eu vou instalar é justamente o Anaconda para que eu tenha inicialmente já a minha ferramenta de Python e Django preparada para o nosso desenvolvimento, tá? Então eu vou abrir aqui o instalador. A instalação do Anaconda ela é um pouquinho demorada, então a gente vai passar aqui os passos principais, depois eu dou uma acelerada no vídeo, mas eu vou dar um destaque no que é preciso vocês entenderem durante a instalação do Anaconda, no caso aqui, tá? Então, como vocês podem observar, quando abrir o instalador do Anaconda, né, ele vai seguir o padrão de instaladores do Windows, né, Nest, Nest, Finish, que nós chamamos. Entretanto, durante a instalação, existem alguns pontos importantes a ser considerado. O primeiro deles é o seguinte, né, você vai aceitar o contrato, e aqui você pode instalar tanto para você como para todos os usuários do seu computador. A gente sempre recomenda, e o próprio instalador recomenda instalar somente para você, que ele não fica alterando todas as configurações do seu computador. Da mesma forma, ele pergunta em qual pasta você quer instalar. No meu caso aqui ele vai instalar na pasta do usuário mesmo, justamente porque eu pedi para instalar só para mim. E uma coisa importante, ele traz algumas opções por padrão, e ele tem essa opção aqui, add Anaconda to my patch environment. E ele inclusive fala que não é recomendado. O que é isso? Em geral,
você tem condição de, durante a execução do seu computador, pelo meio do terminal, alterar entre os ambientes virtuais. Isso, além de consumir um pouco de recursos, ele afeta também o funcionamento da máquina. Por que eles recomendam não instalar? Porque você pode, durante o uso, por exemplo, do VS Code, alterar entre os ambientes pelos plugins que ele já tem. Então a gente vai deixar também desmarcado, é só um exemplo, tá, do que vai acontecer. Depois disso, basta você clicar em instalar. É aqui que o processo ele é um pouquinho mais longo, tá? Eu vou aguardar e a gente vai estar acompanhando aí e colocando o vídeo em velocidade um pouco mais rápida. Então, pessoal, vocês podem observar aí que encerrou a instalação, tá ok? Agora que encerrou a instalação, basta eu finalizar mesmo aqui os demais passos, né? Ele pede já para iniciar o Anaconda e para poder fazer uma verificação de Started. Eu vou desmarcar essa opção aqui, mas já vou pedir para ele iniciar já o Anaconda a partir daqui. Então esse processo agora é de iniciar a ferramenta. Nós não instalamos ainda o VS Code, ele está aqui baixado, vai ficar aqui mais um pouquinho. Vamos iniciar a ferramenta do Anaconda para conhecer um pouquinho mais sobre o que ela tem a oferecer, né? No nosso caso aqui, das nossas configurações de ambiente virtual. É importante destacar que você poderia, por exemplo, ter baixado o Python pela Microsoft Store, como eu já disse, mas também direto do site do Python, não tem problema nenhum. A questão aqui do Anaconda é para que eu possa melhorar a minha gestão relacionada aos ambientes. Eu tenho como fazer isso direto lá? Tenho, não tem problema nenhum. Fazer direto baixando o Python do site, instalando o Python. Só que aqui é uma ferramenta visual e para muitos que estão iniciando se torna um pouco mais simples, né, de fazer toda essa gestão. O Anaconda iniciado, ele pede aqui para você registrar. O registro serve para que você possa sincronizar algumas configurações. Eu vou deixar ele apenas sem fazer a configuração mesmo de registro, tá? E quando você termina de fazer o início, ele até lembra que tem uma atualização para fazer. Então, eu não vou atualizar agora. E ele traz aqui algumas aplicações. Como o Anaconda é uma ferramenta completa dentro da questão de desenvolvimento, inteligência artificial, análise de dados, ele traz diversos pacotes e utilitários que servem para isso. Não é o objetivo hoje falar sobre todos esses detalhes, a gente vai focar apenas na questão do ambiente mesmo que a gente precisa criar. Quando você olha o software aqui rodando, você vai observar do seu lado esquerdo que ele tem aqui environments, que seria os ambientes virtuais. Por padrão, ele já traz um ambiente pronto, que ele chama de base, né, que seria o root, o ambiente principal que você já traz de forma padrão dentro do Anaconda. Inclusive é um ambiente que você não consegue remover. Se você olhar aqui embaixo, ele não tem o botão remove. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso primeiro ambiente virtual voltado para esse nosso vídeo aqui de Django. Então, como que eu faço para criar um ambiente específico para mim? Eu vou em Create, coloco o nome do meu ambiente. Eu vou chamar esse ambiente de Django, que eu sei que é um ambiente que eu estou utilizando para desenvolver o Django. Aqui você tem, dentro das possibilidades, diversas versões do Python, e isso que é o legal. Eu vou até mudar, vou colocar uma versão anterior, para que vocês possam compreender que não tem problema você selecionar uma versão anterior ou posterior, porque o seu ambiente ele vai trabalhar exatamente em cima da versão que você está precisando utilizar. Tá? Então, eu vou selecionar 3.10 aqui e vou dar Create. Ele vai processar aqui embaixo as minhas bibliotecas. Uma coisa importante que vocês vão observar é que a biblioteca, nesse espaço aqui, ela vai estar aparecendo de acordo com a instalação que você vai fazendo de cada uma das bibliotecas.
O próprio Base Root, que é o primeiro que está instalado e que é essas bibliotecas que estão aparecendo, já é um conjunto de bibliotecas bem grande, que por padrão ele vem instalado para dar suporte a todas as ferramentas que o próprio Anaconda precisa fornecer para você já iniciar algum tipo de trabalho. Só que quando eu crio um ambiente novo, ele traz apenas o necessário para que eu possa estar criando o meu primeiro ambiente virtual de Python básico, que no meu caso aqui está na versão 3.10, tá? Ó, vamos aguardar, ele está lá carregando os pacotes. Enquanto ele faz essa carga de pacotes, ele também está dando um sinal que está carregando. E você percebe que tudo vai ser concluído quando ele terminar essa opção aqui, igual ele terminou agora. Ele deixa selecionado de forma que o lado esquerdo aqui fica selecionado com um pouco mais de verde e o botãozinho play ele fica disponível. Notem que agora, com a primeira versão instalada, olha só, eu tenho pouquinhos pacotes, 15 pacotes apenas, ele até mostra aqui embaixo 15 pacotes. Quando eu volto para o meu Base Root, que seria o principal e que já vem com o Django, vocês vão perceber que ele já mostra uma quantidade muito maior de pacotes que ficam instalados aqui embaixo. Tá? O que é importante destacar? Ó, vou voltar aqui para o Base Root, ele vai carregar o ambiente, está fazendo a carga aqui de todos os pacotes. O que é importante destacar? Que conforme você for instalando novos pacotes, naturalmente essa lista vai aumentando. Tá? Por exemplo, a gente vai precisar instalar o pacote do próprio Django, porque o que eu estou fazendo aqui é criando um ambiente virtual com o nome de Django, mas eu não estou com o Django ainda instalado nesse ambiente que eu acabei de criar. Olha só, 517 pacotes no Base, tá bem? Bom, como que funciona agora as coisas para a gente poder estar organizando? Aqui, gente, entra uma coisa importante. A criação e a instalação de pacotes dentro do meu ambiente virtual também existem várias formas, tá? Eu posso fazer isso direto aqui pelo Anaconda, que é por onde a gente vai fazer. Eu posso fazer isso pelo navegador de arquivos, criando algumas pastas e abrindo ali um terminal e carregando. Posso fazer isso pelo VS Code, mas eu vou seguir uma etapa que eu considero um pouco mais simples, que é já estar no meu ambiente e criar a partir daí a minha instalação de pacotes. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Vamos lá? Eu vou clicar nesse play e vou em Open Terminal. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o terminal para mim do comando, né, de comando prompt do Windows, e ele já traz aqui, ó, Django. Toda vez que você estiver abrindo um ambiente virtual do Python, ele já vai mostrar qual é o ambiente virtual que está aqui do lado. Então fica fácil você identificar e saber se você está no local correto, né? Saber se você está no local adequado para o seu ambiente virtual. Você fala, eu vou abrir o Base, então ele iria aparecer Base aqui. Vou abrir o Django, ele vai aparecer Django. Como que eu faço a partir de agora? Primeira coisa, a gente ainda não criou o projeto Django, a gente está só preparando o nosso ambiente. Entretanto, eu já tenho condições de fazer a instalação do pacote que eu preciso. O pacote por si só, ele é instalado no ambiente que eu estou rodando, que no caso é o Django. Então não me importa muito qual é a pasta que eu estou. Eu estou aqui na pasta Users Miguel, mas poderia estar em qualquer outra pasta. Para a instalação de bibliotecas. Quando a gente for instalar e iniciar o nosso projeto Django, aí sim eu preciso estar em alguns lugares específicos. Tá? Para isso, então, eu vou fazer o comando de instalação, que é pipe install Django. Pipe install Django. Vou dar Enter. Depois que eu faço que eu digito, ele vai localizar, vai fazer a busca. Ele já está me dizendo aqui, está fazendo o download da versão 5.03. Essa é a versão mais recente disponível no momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. E ele sempre vai baixar a versão mais atual caso você não indique. Entretanto, você consegue indicar a versão de qual Django você quer instalar, desde que você coloque o comando para isso, que ao final ali da escrita Django, você coloca igual,
e o número da versão que você quer instalar, tá bem? A gente está instalando a versão mais recente, que o objetivo aqui é apenas mostrar que esse pacote existe, funciona e permite que a gente já trabalhe dentro do que a gente pretende. Uma coisa que eu vou fazer agora aqui é criar já o meu projeto do próprio Django. Qual é esse projeto? Eu vou criar uma pasta pela própria linha de comando. Poderia fazer isso pelo navegador de arquivos também, não tem problema nenhum, tá? A vantagem de fazer aqui é que eu já estou no meu ambiente virtual necessário para poder fazer a instalação. Eu estou com o ambiente Django carregado, eu fiz a instalação do Django e agora eu vou criar uma pasta chamada Projetos, onde eu vou colocar todos os meus projetos necessários para trabalhar dentro do meu desenvolvimento. Tá? Então, assim, não quer dizer que eu vou exclusivamente trabalhar com o projeto de Django, aqui de Django não só Django, mas de um único projeto Django. Eu vou criar esse ambiente, vou acessar ele com cd. Isso aqui são comandos, tá, gente, do próprio terminal do Windows, não é comandos do Python, tá? Então eu criei uma pasta chamada Projetos e eu acessei essa pasta Projetos. Agora sim, eu vou dar o comando necessário, que é o primeiro comando para o Django, tá? Então aqui é o primeiro comando que a gente vai dar para poder criar a nossa aplicação, nosso projeto Django. Esse comando, ele é o primeiro dentro do que a gente vai estar aprendendo e ele diz respeito justamente a iniciar um novo projeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar o comando necessário. Django -admin. O Django Admin, ele é a ferramenta utilizada que quando você instala o Django, ele carrega para você poder cuidar dos seus projetos, das suas aplicações dentro do seu projeto. E o que a gente está fazendo é iniciando um novo projeto com o comando Django Admin. Então eu vou iniciar Django Admin, Start Project. O que é esse Start Project? Inicie um novo projeto. Tá? E vou dar um nome para esse projeto. O nome você pode colocar de acordo com o que você vai criar. Então, poderia ser, se fosse de um cadastro específico, o nome cadastro. Se fosse de um software que você já tem um nome, poderia ser o nome desse software. Então, você cria ali o nome que você quer. Eu vou criar com o nome do meu projeto, eu vou chamar de Proj Django. Que eu estou dizendo aqui, eu estou falando assim, olha, cria um projeto para mim chamado Proj Django. É o nome que eu escolhi. Poderia ser qualquer outro nome. Então isso não importa muito agora, porque você só tem de fazer uma ligação entre o projeto que você precisa, tá ok? Vamos só aguardar aqui ele fazer a ligação. Fiz isso, né? Então estou aí com o meu Django Admin Start Project, dou um Enter. Ele criou o meu projeto. Como eu sei que ele criou o meu projeto? Se eu der o comando dir aqui, que seria listar, ele vai mostrar aqui, ó, existe uma pasta chamada Proj Django aqui dentro. Pronto, meu projeto está criado. E agora a gente tem condições de partir para a ferramenta, que é a ferramenta de edição do nosso código, que é a nossa IDE, tá ok? Com isso eu posso já fechar meu terminal, posso fechar aqui inclusive a Anaconda, que eu já fiz a instalação que eu precisava, né? Posso fechar ela. E posso iniciar a instalação do meu VS Code. Por quê? Uma vez que eu já iniciei lá meu ambiente e criei já o meu projeto inicial, basta eu vir fazer a instalação do VS Code, que todo o restante agora nós vamos fazer pelo VS Code. Então você aceita aqui o acordo, ele vai mostrar onde ele está fazendo a instalação para você.
Ele vai dizer que vai instalar no menu iniciar. E tem uma coisa importante aqui nesse trecho, tá, gente? Uma coisa que eu já observei bastante quando a gente encontra algumas pessoas iniciando aí no Django é as facilidades de manuseio. Então, por exemplo, aqui no VS Code especificamente, tem uma opção que é essa opção adicione a ação abrir com code ao menu de contexto, que ajuda muito. Porque, em geral, você tem que abrir no VS Code a sua pasta de trabalho, a pasta do seu projeto. E estando com essa opção habilitada, se você marcar, ele vai introduzir lá no Windows uma opção que, ao clicar com o botão direito, ele vai mostrar a opção abrir com code, o que facilita muito a sua organização na hora de abrir o seu projeto. Tá? Então a gente vai marcar essas duas opções. Vamos deixar elas marcadas aqui. Vou dar sequência na instalação. Instalar aqui já é um processo mais comum também, né, de nest finish, tirando, lógico, aquela opção que a gente fez ali. Então ele está se preparando aí para instalar, vamos aguardar um pouquinho. Bom, uma vez concluída a instalação, então eu tenho condições já de iniciar o meu Visual Studio Code. Vou clicar em concluir, ele já vai iniciar aqui. Vou maximizar a tela para ficar mais fácil vocês enxergarem tudo. Aqui traz muitas opções, né? O VS Code é uma ideia de desenvolvimento muito robusta, muito completa, que traz muitas opções. A partir daqui você pode escolher cor, pode sincronizar seus dados de forma online, por exemplo, com o GitHub, para ele poder manter seus dados todos organizados quando você for para um outro computador sem problema nenhum. Mas a gente não vai se atentar muito a isso hoje não, tá? Eu vou marcar aqui que está tudo feito já, e ele já vem para a minha parte principal do VS Code. Por padrão, ele instala o VS Code em inglês. Quando você inicia ele, ele já faz algumas verificações e provavelmente ele vai pedir daqui a pouco para poder indicar se eu quero instalar ele em português. Mas a gente, se mesmo não aparecer, a gente vai fazer isso. Aqui também cabe um outro destaque. Se vocês forem analisar, o VS Code ele é uma ideia de desenvolvimento para diversas linguagens de programação. Da mesma forma, você precisa indicar para ele qual é a linguagem que você vai trabalhar. E o VS Code especificamente possui os plugins que você instala para dar mais poder ao seu ideia de desenvolvimento. Esse poder é para que ele possa reconhecer, né, a sintaxe da linguagem, possa trazer facilidades no desenvolvimento. Nunca impede você desenvolver, você pode simplesmente escrever. Mas, naturalmente, com isso facilita um pouco mais algumas questões que vocês vão observar e vão ver agora. Tá? Vamos lá. Nós vamos aqui já diretamente nas extensões, né, nos plugins, e vamos instalar a primeira extensão, chamada Python, que a gente precisa que o Python esteja instalado. A própria Microsoft que desenvolve isso daqui, e ela já tem aqui a opção, né, se você clicar em cima lá, suporta a linguagem de programação, a gente vai dar install. Existem diversas extensões para muitas coisas, existem inclusive opções de instalação aqui que instala pacotes completos do Python, mas a gente vai instalar essa da Microsoft e vamos instalar também uma opção de Django, que serve para ele reconhecer depois, quando a gente fizer a escrita, né, das questões em Django, ele reconhecer também os comandos. A que a gente vai instalar vai ser essa primeira aqui mesmo, tá? Você vai clicar em instalar, essa Django aqui de Baptiste. Ele vai fazer a instalação e já vou procurar também aqui a português, que é para instalar o Django em português, olha só. Ele já tem aqui Language Pack para permitir que eu instale em português. Notem que mudou minha tela automaticamente porque ele já terminou a instalação do Python. E ele já traz como se fosse um tutorialzinho inicial pedindo para você criar o arquivo, selecionar o interpretador, mas nós não vamos fazer isso agora. Então, Markdown. Aqui eu estou ainda ele vai utilizando o sistema de abas, né? Então eu estou aqui com o português aberto, vou clicar em Install para ele poder instalar em português. Quando ele termina a instalação de cada uma das extensões, às vezes ele mostra, por exemplo, ó, português ele terminou e aqui embaixo ele falou que você precisa reiniciar para poder visualizar tudo em português. Já vou aproveitar agora, clicar em reiniciar.
que dessa forma eu já sei que o meu VS Code vai estar em português. Caso você queira continuar utilizando em inglês, não é problema nenhum, tá? É só para facilitar aqui o que a gente está fazendo. E se eu voltar agora em extensões aqui, eu já tenho instalado as extensões iniciais que eu preciso, que é Python, Django e a parte em português. Ele está carregando, tá vendo? Então, junto com o Python, ele instalou mais duas extensões necessárias, sem problema nenhum, nós já temos essas extensões todas funcionais. O que eu preciso fazer agora? Eu posso ir lá e abrir o meu projeto. O meu projeto, eu posso abrir ele aqui por meio da pasta, mas eu vou fechar o meu VS Code e vou mostrar aquela opção que a gente inseriu de abrir com o botão direito. Olha que legal. Vou fechar. Vou voltar aqui no meu navegador de arquivos, né, no meu Explorer, e vou selecionar justamente o meu usuário, que foi onde eu criei a minha pasta projetos. Ela está aqui, ó, pasta projetos. Eu vou abrir e aqui está o Proj Django, que poderia ter sido criado pela parte visual, mas a gente criou pelo terminal. Vou clicar com o botão direito e olha aqui, abrir com code. Então isso facilita demais, porque uma coisa importante é que quando você cria o projeto Django, ele vai criar várias pastas dentro. E essas pastas que cria dentro, como por exemplo uma outra pasta com o mesmo nome, são pastas de configuração. A gente não vai falar agora disso, vai falar na próxima aula, mas o importante é vocês saberem que a pasta raiz do seu projeto, você clica com o botão direito em cima, abrir com code. Feito isso, ele vai abrir e perguntar se você confia nessa pasta. Sim, você confia na pasta. Eu vou até marcar aqui que todos os arquivos ali ele vai confiar. Então pronto, eu já estou agora com a minha pasta aberta e com o meu IDE aberto. Se eu observar, ele já traz aqui alguns arquivos que o próprio Django cria por padrão, que são os arquivos base do projeto. E eu vou selecionar qualquer arquivo Python. Vou pegar esses settings, a gente vai trabalhar ele mais para frente. E ao selecionar os settings, que é o meu arquivo Python, já rodando a minha extensão Python que tem aqui do lado, tem aqui a extensão que a gente já instalou, o próprio VS Code já começa a identificar questões como, por exemplo, coloração, onde que está cada uma das variáveis. A gente vai falar sobre Django mais para frente, mas só para vocês entenderem que ele já ajuda de alguma forma a abrir e fechar aqui no caso dessa chave. Enfim, vai ter diversas coisas que vocês já vão ter facilitadas para poder rodar o seu arquivo Python. Ó, abrir um outro aqui menos, ele também já está da maneira mais simples. Então, por hoje, o que a gente vai fazer é, nós criamos o nosso ambiente, criamos o projeto e conseguimos abrir ele no VS Code. Feito isso, você já está apto a fazer o seu desenvolvimento. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre configurações do ambiente aqui dentro e como começar a rodar o meu projeto de uma maneira mais adequada e mais tranquila. Então, assim, percebam que o objetivo aqui, gente, hoje, foi mostrar exatamente como você está com o seu ambiente pronto. Nós baixamos o Anaconda, instalamos o Anaconda, criamos o nosso primeiro ambiente só para teste, só para demonstrar, instalamos o VS Code, com o nosso projeto já criado, Django, que foi só um único comando que a gente deu aqui, você já tem ali pastas criadas e a gente pode começar a programar a partir daí. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre como configurar o ambiente ali dentro e a partir dessa criação você também conseguir já entender como é estruturado todas as pastas do Django, tá ok? Até a próxima.